Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa de mecânica, certo? Hoje tratando sobre vetores força, né? Até o momento a gente estava estudando a aplicação dos vetores e a operação com os vetores, né? Agora, nesse ponto, nós já chegamos na parte em que a mecânica interessa para a mecânica o assunto de vetores, que é o propriamente dito vetores força. Nós vimos até agora a parte básica de vetores, depois nós passamos por vetores posição. E agora nós vamos entrar em vetores força utilizando do mecanismo de vetores posição. Vamos transformar um vetor posição em um vetor força, tá? Para isso, nós utilizamos essa relaçãozinha básica aqui, ó. Um vetor força, ele pode ser constituído da seguinte maneira: o módulo do vetor, ou seja, a intensidade, o tamanho desse vetor, multiplicado por um vetor unitário. Quem é esse vetor unitário? A origem desse vetor unitário pode ser qualquer tipo de vetor, um vetor posição, um vetor de momento, qualquer tipo de vetor, desde que eu extraia o vetor unitário dele, multiplicando pelo módulo da força, eu transformo o vetor posição. Primeiro, eu transformo ele em um vetor unitário, ou seja, ele deixou de ser posição, deixou de ter a unidade metro, centímetro, que for, e eu consigo ter somente a direção e o sentido dele. E a partir daí, eu multiplico pelo módulo da força. O vetor que era posição desse tamanho, ele fica pequenininho, de um tamanho de um vetor unitário, depois eu faço ele ficar grande novamente através do vetor força, tá? Olha só esse exemplo. Eu tenho aqui uma pessoa puxando uma corda, né? A corda está vindo de A para B, ele está exercendo uma força com essa corda. Que tamanho que é essa força? 350 newtons. O exercício quer que nós encontremos o vetor, só que da forma cartesiana, ou seja, x, y e z. Como que nós vamos iniciar esse problema? Primeiramente, nós temos que descobrir qual é o vetor posição da corda, de A para B. E aí depois nós vamos tirar o vetor unitário dele e multiplicar pelo módulo da força. A operação é simples e constitui, ó, R a B. Então, eu vou sair de A e vou até B. O caminho que eu faço em X é só esse pedacinho aqui, ó, 3 metros. E no sentido positivo, olha o sentido do vetor e olha o sentido do eixo. Ele está vindo para cá, certo? Então, a componente X do vetor posição, 3i. Olha a componente Y, o vetor está indo para lá, o Y está para cá. Então, é menos 2, olha o tamanho dele, menos 2. E a componente Z, eu desci apenas 6, né? 7,5 é o tamanho, a altura total. Mas ele desceu a uma altura de 1,5 da origem. Então, eu desci 6. Como eu estou descendo e o eixo está para cima, menos 6. Então, isso daqui é o vetor posição. Vamos extrair o módulo desse vetor posição. 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Isso aqui dá 49. Raiz de 49, 7 metros. Então, o tamanho do vetor daquela corda tem 7 metros. Agora, eu vou encontrar o vetor unitário. O vetor unitário, basta a gente dividir a componente da força pelo seu módulo. Então, 3 dividido por 7, I, menos 2 por 7, J, menos 6 por 7, K. Então, isso daqui é o vetor unitário. Basta agora nós multiplicarmos esse vetor unitário aqui por 350. 350 vezes a componente I, 150i. 350 vezes a componente J, menos 100J. 350 vezes a componente K, menos 300K. Então, eu encontrei o vetor cartesiano. Ele deve ser escrito dessa maneira aqui, ó, certo? A unidade aqui na frente, IJK. Então, a nossa finalidade da aula de hoje é transformar vetores posição em vetores força, ok? Bom, pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.